Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui hoje juntinho com vocês, trabalhando o quê? Matemácia, que é matemática com a professora Márcia. Então se liga aí, minha gente, sejam muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje, vamos fazer uma continuação de uma coisa que a gente já viu, de um tema que a gente já viu. E olha só, estimativas. Estão lembrados disso? Pois é, só que nós vamos trabalhar também com estimativas com as medidas de comprimento e massa com objetos do nosso cotidiano. Tá bom assim? E ó, pra gente começar aí dando o nosso seja bem-vindo, estou aqui com a nossa querida intérprete de Libras, Maria Helena. Muito bem-vinda, Maria Helena, é sempre um prazer tê-la aqui com a gente. E também juntinho comigo tá quem? No chat aí para conversar com vocês, a professora Mauricéia. Seja bem-vinda, professora Mauricéia. Olá, professora. Olá, estudantes e todos que estão assistindo às nossas aulas. Que bom, né? Mais uma vez eu aqui. Muito obrigada pelo bem-vindo e vamos lá, vamos trabalhar matemácia. Vamos embora. Então, olha só, gente, você pode estar me vendo agora pela TV Nova, canal 22.3, ou ainda você pode estar com seu tablet, smartphone, porque você já baixou o quê? O aplicativo do Educa Recife. E se está no smartphone e não baixou ainda, aproveita que o QR Code está aparecendo na tua tela, aponta a câmera do celular e baixa. Tudo lá, ó, você pode fazer o quê com isso, professora Márcia? Você pode conversar com a gente, responder as nossas questões, os nossos desafios, dizer a tua opinião. Então, é sempre muito importante a tua participação. E se está estudando esse horário, o YouTube fica tudo guardadinho, você pode participar também, viu? Fica de fora não, aproveita, dá o like agora na nossa aula, tá bom assim? Então, ó, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E como eu falei que antes da gente iniciar, né, retomar o nosso assunto, a gente vai fazer aqui, ó, uma retomada, a gente vai revisar um pouquinho do que a gente já trabalhou. Aí, será que vocês assistiram essa aula onde a gente trabalhou o quê? Olha só, qual é a chance? E aí, minha gente, será que lembram? Se não lembram, deixa eu mostrar aqui para vocês. Teve um dia aí, uma aula anterior, que eu trouxe umas tampinhas, como essas aqui, ó, e a gente colocou algumas tampinhas aqui na garrafa. Inclusive, nesse dia, eu convidei a professora Mauricéia para que, de olhos vendados, ela tirasse aqui uma tampinha, que é justamente o quê? A probabilidade, qual é a chance? Aqui, por exemplo, vocês estão observando que eu tenho aqui, ó, tampas vermelhas, certo? Eu tenho tampa branca, não é? Tenho aqui só uma tampinha branca e algumas tampas azuis. Aí eu pergunto para vocês, será? Aqui eu tenho exatamente 19 tampinhas vermelhas, 10 tampas azuis e uma tampa branca. Será que essas três cores aí têm chance de serem retiradas aqui por mim? Todas as três cores de tampas que estão aqui, ó, eu tenho chance de tirar qualquer uma delas? E aí, o que é que vocês me dizem? Tenho ou não tenho? E aí, minha gente? Pois é, eu tenho chance, não é? Agora, se eu perguntar aí a vocês, qual é a probabilidade maior de eu tirar a tampa vermelha, branca ou azul, aí eu vou recapitular com vocês. Eu disse que eu tenho aqui, ó, 19 tampas vermelhas, 10 tampas azuis e uma tampa branca. Olha só. Então, se eu tenho essa quantidade, 19 vermelhas, 10 azuis e uma branca, quem é que tem mais chance aqui de sair? Olha só, a Yasmin já começou aqui com as probabilidades. Ela disse que quem tem mais chance de sair é a vermelha. Pois é, né, Yasmin? Porque eu tenho maior quantidade, não é verdade? Então, ó, no total, eu tenho o quê? Eu tenho 30 tampas, não é isso? Eu tenho 19 vermelhas, 19, uma branca faz 20. E mais 10 azuis, eu tenho 30. Ao todo, eu tenho 30 tampas aqui. Mas se eu tenho
19 de uma cor, então a chance é 19, no caso a vermelha, 19 para 30. Estão compreendendo? Isso se chama a minha maior chance. Já a branca, olha só a chance da branca. Eu tenho uma chance em 30, que é o total, em 40, que é o total de tampinhas que eu tenho aqui. Certo? Então, desculpa, de 30 mesmo, né? Porque eu tenho 19 mais 10, 29, 30, de 30. Pronto. Então, ó, se eu fechar o meu olho aqui, ó, se eu fechar, estou com o olho fechado, eu estou misturando aqui e eu vou pegar uma tampa. Eu tenho chance de qualquer uma dessas três cores, porém, não é garantido que eu pegue aí a que tem maior quantidade. Mas, no caso aqui, eu peguei realmente a que tinha maior chance. Então, isso se chama probabilidade. A gente precisa saber o total geral, no caso de tampas que eu tenho aqui, só recapitulando, 19 de uma, mais uma de outra faz 20, mais 10 de outra faz 30. Então, o meu montante aqui são 30, que é o total, e no caso, a vermelha eu tinha 19 chances em 30. Já a branca, eu tinha uma chance, porque eu só tinha uma tampa branca. Então, eu tinha uma chance em 30, que era o total. E já as azuis, eu tinha o quê? 10 chances em 30. Então, ó, a probabilidade maior de sair a vermelha, realmente, como vocês disseram, era maior porque ela tinha maior quantidade. Mas isso não nega a chance das outras. Compreendido? Então, isso é probabilidade. E para a gente trabalhar probabilidade, aí você diz assim, mas probabilidade é certo, professora Márcia? Você dá a resposta correta? Não, porque ó, é uma coisa que é aleatória. Nós tivemos aqui 3 chances, a branca, a azul e a vermelha, mas eu não tinha garantido que eu ia pegar a tampa vermelha. Eu poderia pegar qualquer uma das 3, porém a vermelha tinha mais chance. Por quê? É uma coisa que é aleatória, você pode até dizer que ali você vai tirar aquela, mas é garantido? Não é garantido, porque não prevemos o resultado antes de acontecer. É uma coisa incerta, é uma coisa ao acaso. Compreendido? E para esquentar isso aí, olha só, a gente vai brincar um pouquinho com essa questão. Eu trouxe um joguinho, porém a gente vai brincar só algumas questões, tá certo, professora Mauricéia? A gente vai ver aí se os nossos estudantes, eles estão aí ligadinhos em algumas probabilidades. Então, eu vou pedir aí para minha produção colocar aí o nosso joguinho, Mauricéia. Será que o pessoal aí tá por dentro da probabilidade? Se eles já responderam no início, né, Mauricéia? Eu acho que tá tudo ok, não é? Eu acho que sim. Inclusive, a Yasmin disse que gosta muito de brincar e a Evelyn disse que está por dentro, até porque antes eles também responderam, viu? Eu falei só de uma pessoa, mas teve várias pessoas que responderam, falaram da azul, falaram da vermelha, só não falaram da branca. E agora estão prontinhos para jogar com você. Pronto, então vamos ver algumas questõezinhas aqui. Olha só o que eu trouxe para vocês. Paulo tem um pote com balas de morango. Olha lá, as vermelhinhas, vão contando, tá? Balas de morango são 1, 2, 3, 4, 5. São de laranja, que são 2, e de limão, que são 4. De olhos fechados, ele irá sortear uma bala. Qual sabor tem mais chance de sair, hein, minha gente? Será que é a letra A, morango? A letra B, laranja? Letra C, limão? Ou todas têm a mesma chance? O que é que vocês me dizem olhando aí o potinho com balas, igual aquele que eu trouxe aqui com tampinhas? É a probabilidade. Quem é que tem mais chance? Olha só, a Yasmin está dizendo que quem tem mais chance de sair é o morango. E a Pâmela também disse letra A. Pois é, né? Porque ó, o morango tem maior quantidade? Certíssimo, minha gente. Vamos ver uma próxima? Olha lá. Que fração representa as balas de limão desse pote? Para a gente saber, dentro desse pote eu tenho 11 balas. E aí, conta aí as balas de limão. Quantas são? Já contou?
Já identificou aí a de limão? E aí, qual é a fração que representa? O Rauan disse que é a letra B. A letra B representa essa fração. E olha só, é Juan, né? É Rauan. É Rauan. Rauan, eu tenho aqui 4 balinhas de limão. E aí, se eu tenho 4 num total de 11, e aí, minha gente... A Evelyn falou que seria 4 por 11. Isso, 4 por 11. Vamos marcar a letra C, porque é 4 de 11. Muito bem. E para fechar aí, olha só. Ana lançou um dado. Vocês sabem quantos lados tem um dado? Quantas faces tem um dado? Se você sabe, vai responder isso aí. Ana lançou o dado. Qual é a probabilidade de sair o número 5, minha gente? Vocês conhecem o dado, né? O dado vai de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você tem o dado, quando você joga o dado, você tem uma chance em 5, uma chance em 6, 5 chances em 6, ou é impossível sair o número 5, gente, num dado? Olha só, primeiro uma correção, o Rauan disse que viu errado, por isso que não colocou a fração certa. Tranquilo, Rauan, Okay. Sem problemas. A Pâmela disse que não sabe muito bem qual é essa possibilidade aí de sair o número 5. A Evelyn disse que o dado tem 4 faces, mas ainda ninguém deu nenhum chutezinho aí. Saiu agora. A Yasmin disse letra C. Letra C. Por que a letra C? 5 chances em 6. Gente, vocês já viram o dado, né? O dado tem 6 faces, tá? 6 faces. Cada face tem um número. Um lado tem um, tem uma quantidade, 1. Do outro lado tem o 2. Do outro lado tem o 3. 4, 5 e o 6. Tem 6 faces. E aí, quantas vezes aparece o número 5 no dado? E aí, minha gente, quantas vezes? Somente uma vez. Se somente uma vez aparece o número 5 e o dado tem 6 faces, e aí, qual é a chance? É a letra A, uma chance em 5 de aparecer o número 5. É uma chance em 6 de aparecer o número 5. 5 chances, são 5 chances que ele tem de aparecer o número 5. Ou não é possível aparecer o número 5? Será que vocês já repensaram essa resposta? Ela colocou aqui, a Pâmela colocou a letra C. A letra C, 5 chances em 6, não é a letra C. Olha, seria a letra B, uma chance em 6. Porque o número 5, ele só pode aparecer uma vez, porque ele só aparece realmente uma vez em todos os lados. São 6 lados, mas ele só aparece uma vez. Então, é uma chance em 6. Isso é probabilidade. Ele pode não aparecer, professora? Pode. Quantas vezes você está jogando dado, às vezes tem aquele jogo de tabuleiro, que você está precisando que apareça ali aquele número para você terminar ali de jogar e ganhar, chegar no resultado no final, e você não consegue, porque não aparece aquele número, não é? Aquela quantidade, porque você tem 6 possibilidades e uma só você pode acertar, tá bom? Então, uma em 6, porque são 6 faces o dado. Compreendido? Então, a gente fez assim com esse joguinho, Mauriceia. Nós fizemos uma revisão, nós demos aí uma estimativa. E estimativa é isso, nós temos a possibilidade de acerto, mas é certinho aquela resposta, a gente pode ser, por exemplo, como eu estava dando o exemplo, da tampinha, eu aqui tirei, por acaso, saiu realmente a vermelha. Mas poderia ter puxado a branca. Isso aí é possibilidade, é a probabilidade. Mas vamos retomar aqui, Mauriceia, o nosso assunto de hoje, porque eu já pedi para que eles relembrassem, eu acho que eles relembraram aí a ideia de aleatório, de chance, não foi, Mauriceia? Não só relembraram, professora, como estão aqui reclamando com a gente, tá? Por quê? Primeiro, disse que as respostas, como sempre, às vezes elas chegam um pouquinho atrasadas e aí cria uma certa confusão. A Pâmela disse que tinha respondido corretamente a pergunta anterior e eu dei a resposta na outra, então, claro, que ficou errada. Criou aquela confusão, aquela dúvida. Mas, gente, olha só, a gente entende. E aqui no chat eu estou vendo direitinho quem acertou, quem não acertou. Vendo aí também na tela. Então, fica tranquilo e continua, até porque eu já entendi, a professora Márcia também, que vocês estão acompanhando e compreendendo direitinho esse assunto.
Pois é, professora Mauricéia. Aí aqui eu já trouxe uma nova tela, né? Como eu disse que hoje a gente ia trabalhar com estimativas, né? As possibilidades. Aí eu quero que vocês trabalhem aqui juntinho comigo. Aí aqui eu trouxe analisando o comprimento de um trajeto, né? Às vezes a gente faz um trajeto que poderia ser da sua casa para a escola, né? Um trajeto de um joguinho aqui às vezes tem aquele joguinho com carros, né? Que você vê o trajeto que o carrinho percorre. Então o trajeto pode ser vários trajetos. E aqui eu trouxe um trajeto também aqui na minha mesa. Mas antes de mostrar esse trajeto, a gente vai para ali, só que eu quero saber assim, ó, o trajeto ele se baseia no caso aqui de comprimento. E aí esse trajeto é o comprimento do palmo. No caso aqui, hoje nós vamos ter como referência o meu palmo, que não é uma medida padrão, né, minha gente? Porque o palmo da gente depende do tamanho da mão. No caso aqui, ó, o meu palmo, ele tem exatamente 20 centímetros, que é isso aqui, ó. 20 centímetros, deixa eu botar mais para aqui. Pronto, 20 centímetros, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o tamanho do meu palmo é este aqui, tá certo? Ó, 20 centímetros. Esse é o tamanho do meu palmo. O seu pode ser menor, pode ser maior, dependendo do tamanho da sua mão. Aí, olha só. Então, como eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar com medidas de comprimento, fazer uma estimativa, aí eu quero saber se vocês são bons de estimativa. Vocês já viram que o meu palmo tem 20 centímetros, correto? Mas antes de trabalhar, como eu vou trabalhar com medidas de comprimento inicialmente, para que vocês tenham uma estimativa, para a gente descobrir o trajeto, mas não vai ser aquele trajeto, vai ser o trajeto aqui que eu coloquei na minha mesa. Mas antes, vamos fazer uma revisãozinha? Porque para a gente trabalhar comprimento, a gente precisa saber as medidas de comprimento. E as medidas de comprimento padrão é o quê? É o metro, né? Será que vocês têm ideia de qual é o tamanho do metro? Pois é, nós temos aqui, vamos ver aqui na minha mesa, eu trouxe também essa fitinha aqui, gente, que é uma fitinha dourada. E aqui, ó, eu estou representando para vocês exatamente, ó, 1 metro, para vocês terem a noção do que é o metro. É isso aqui, o metro, tá bom? Então, a medida padrão, a medida de comprimento padrão é 1 metro. O palmo não é uma medida padrão. Foi padrão porque eu medi o meu palmo. E vocês sabem que o meu palmo tem 20 centímetros, ó. Olha só, exatamente aqui. O meu palmo mede. Para 1 metro, ó, o metro quanto que é? Então, aqui a medida padrão é 1 metro. Centímetros, como é o tamanho do meu palmo, é a medida menor do que 1 metro, né? No caso do meu palmo, 20 centímetros. Mas centímetro é a medida menor que 1 metro. E nós temos aí, ó, para 1 metro, olha só, gente, para isso aqui, ó, quando eu tenho 1 metro, eu preciso ter 100 centímetros, ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, quantos palmos? Um palmo é 20, 2, 40, 3, 60, 4, 80 e 5, 100. É como se o meu palmo aqui, no metro, o metro aqui, de acordo com o tamanho do meu palmo, eu tenho aqui 5 palmas valendo 1 metro, certo? Porque eu medi o meu palmo, o seu pode ser diferente. Aí eu fiz um padrão para o tamanho do meu palmo. Pois é, se eu tiver 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Aqui eu tenho 100 centímetros ou 1 metro. Mas se for 20 centímetros, professora Márcia, é só um pedaço, ó. É só o pedacinho aqui do meu metro. É para vocês terem uma ideia. Mas para vocês ainda completarem essa ideia, quando o tamanho é maior, a gente pensa em quilômetro, mas eu não vou relembrar quilômetro não hoje. Mas eu vou lembrar o que é ainda menor do que os centímetros, mas vamos revisar aqui na sua régua. Você tem uma régua na sua casa. Eu trouxe aqui, inclusive, uma também. Aí, se você tem uma régua parecida com essa que está mostrando na tela, aí a gente sempre vê o quê, né? A régua começa ali do zero, tá vendo? Às vezes ela tem aquela partezinha branca, a gente não começa a medir por lá. Começa ali onde tem ali o iniciozinho daquele tracinho maior,
que é representando o zero. Então, do zero até esse outro tracinho maior, que é no 1, aí a gente tem ali, ó, 1 centímetro. Se por um acaso passasse, professora Márcia, se fosse do zero até chegar aqui no 2, seriam 2 centímetros. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do centímetro, é isso aqui só. Eu vou até mostrar aqui também na minha fita métrica. Olha só, o centímetro é só isso aqui, ó. Tá bom? Pequenininho aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Entre o meu dedo, isso aqui, ó. Onde tem esse número 3. Então, isso aqui é 1 centímetro, certo? Exatamente aqui, ó, no meio aqui da minha unha, para vocês compararem. 1 centímetro. Já essa régua, eu tenho 30 centímetros aqui de régua. Então, olha a diferença, né? Então, eu precisei de 30 pedacinhos daquele para eu ter 30 centímetros. Só para vocês terem uma noção. E para vocês terem uma noção também de milímetro, é aquele pedacinho que está ali na régua bem pequenininho. Aí você já tem essa noção de metro, centímetro e milímetro, você já tem a noção do meu palmo. Aí agora vamos olhar aqui na minha mesa, minha gente, para ver se vocês vão responder corretamente. Olha o percurso que eu desenhei aqui na minha mesa, certo? Dessa fita azul, ó, saindo, fiz todo esse percurso, até chegar aqui. Aí eu pergunto para vocês, que agora você já tem a noção, eu fiz assim torto, porque o percurso, às vezes, da casa para a escola é torta também, né? Nem todas as ruas são retas. Aí eu pergunto para vocês, de acordo com essa noção que você aprendeu hoje, de tamanho, de metro, de centímetros, você me diz aí, qual é? Olha, o meu palmo tem 20 centímetros, eu vou mostrar aqui para vocês de novo daqui a pouquinho na mesa. Vocês acham que esse trajeto que eu fiz aqui na mesa, ele tem 1 metro, ele tem 1,5 metro mais ou menos, ou ele tem 30 centímetros? Vamos olhar aqui na minha mesa novamente. Olha só para vocês terem a noção, viu? Eu vou colocar aqui, ó, o meu palmo, que vocês sabem que o meu palmo tem 20 centímetros. E aí, minha gente, o meu palmo com 20 centímetros, vocês acham que esse trajeto aqui, de acordo com o tamanho do meu palmo, ele tem 1 metro? Vocês acham que é mais ou menos 1,5 metro? Ou vocês acham que é 30 centímetros? Será que vocês têm a noção? Será que tem essa resposta para mim? Já sabe? E aí? Vamos ver? Eu vou medir, vocês já deram essa resposta, eu vou medir para vocês, para ver se vocês realmente sabem fazer essa estimativa e se essa estimativa está correta, tá bom? Então, olha só, eu vou usar aqui a minha fita métrica. Olha, a fita métrica tem 1,5 metro, tá, minha gente? Então, eu estou aqui, ó, percorrendo o meu caminho, o meu trajeto, com a fita métrica e, minha gente, ó, cheguei a 1 metro, que é 100 centímetros. Então, ó, quem respondeu 1 metro, não era 1 metro, viu? Vamos continuar no meu trajeto. Olha só, minha gente, olha o que aconteceu. Então, esse trajeto tem exatamente 1,5 metro. Então, isso é o quê? Estimando o tamanho das coisas. Às vezes a gente precisa ter a noção do tamanho das coisas para comprar, não é verdade? Então, ó, a resposta correta aí é a letra B, 1,5 metro. Vocês já se pegaram, por exemplo, indo comprar alguma roupa e às vezes a mãe vai sem você e ela... Porque vocês sabem que tem aquela variação, né, de tamanho de roupa. Às vezes a gente compra por um número, às vezes é outro número, não é verdade? Mas a mãe pega ali e ela diz, isso aqui vai dar no meu filho ou vai dar na minha filha. Então ela está o quê? Ela está estimando, ela não levou a fita métrica para medir o tamanho da roupa, se ia dar na cintura, se ia dar no tamanho, mas ela fez uma estimativa. Por isso que é importante a gente saber fazer estimativas, tá certo? Aí, ó, continuando, vamos ver outro exemplo.
um lápis. Inclusive, eu trouxe aqui um lápis para vocês. Um lápis aí, aproximadamente, estimativa não precisa ser assim, ó, lacrado aquele total, né? Mas aí você já tem a noção de comprimento. Vocês sabem já o que é 1 centímetro, o tamanho de 1 centímetro, que é aquele que eu mostrei ali entre os meus dedos, o tamanho de 1 metro, não é verdade? Um lápis. Vocês acham que um lápis, ele tem mais ou menos 18 centímetros? Ele chega mais próximo de 30 centímetros? Ou ele está mais perto de 50 centímetros, que é a metade disso aqui, ó, que é a metade de 1 metro? Será que vocês têm a noção? E aí, olha aqui o lápis que eu trouxe para vocês observarem. Então, gente, olha lá, deixa eu ver se eu pego uma localização melhor. Pronto, aqui. E aí, minha gente? A Ana está aqui dizendo que a resposta seria a letra B. A letra B, 30 centímetros? Olha só, Ana, essa régua que eu trouxe aqui, ela tem exatamente 30 centímetros. Será que o lápis que você usa aí, o seu lápis de cor, o seu lápis grafite, ele tem o tamanho dessa régua de 30 centímetros, minha gente? O Rauan falou que seria 18 centímetros. Aproximadamente pode ser 18 centímetros. Então, isso é o que? Estimativa. Vamos ver esse aqui que eu tenho. Ó, é justamente 18 centímetros esse lápis que eu tenho aqui. Então, ó, quem respondeu 18 centímetros acertou. Muito bom. E a minha mesa aqui, minha gente? Vocês veem que eu trabalho aqui nessa mesa. Vocês acham que essa mesa aqui, ó, essa aqui, ó, a mesa, quanto que ela mede? Será que o comprimento da minha mesa que eu estou trabalhando com vocês, ela é menor que 1 metro? Vocês acham que isso aqui, ó, é menor que 1 metro? Será que vocês acham que tem mais ou menos 1 metro? Ou é 1 metro? Ou ela é maior que 1 metro? O que é que vocês me dizem? A minha mesa está aqui na sua frente. Será que esta medida aqui, este comprimento da minha mesa que eu estou trabalhando junto com vocês, ela é menor que 1 metro? 1 metro ou ela é maior que 2 metros? Qual é a resposta que vocês podem me dar aí, hein? O Rauan acha que é 1 metro. Ele está assim meio que em dúvida, mas ele acha que é 1 metro. A Yasmin acha que é a letra C, maior que 2 metros. E será? Então, ó, eu vou primeiro conferir aqui com vocês, né, minha gente, para que vocês tenham a noção. Olha já. Exatamente, ó, minha gente, aqui, ó, para vocês verem melhor, 100 centímetros, aqui 100 centímetros, que é 1 metro. Então, ó, isso aí nós estamos fazendo, temos a ideia de comprimento, tá? Então, é importante que a gente tenha aquela noção de saber o tamanho das coisas. E a Ana respondeu corretamente também, viu? Certinho, 1 metro. Ai, que bom. Bem, pra gente fechar aqui, Mauricéia, já fechei com o comprimento, não foi, Mauricéia? E agora, Mauricéia, nós vamos mudar um pouquinho agora. Nós vamos mudar as estimativas. Nós vamos mudar agora de comprimento para medida de massa, Mauricéia. Aí, quem tem a maior massa? Eu já trouxe aqui, ó, o quilo do arroz para vocês e eu trouxe aqui alguns livros. Mas para a gente recordar as medidas de massa, vamos lembrar, né, que as medidas de massa, a medida padrão é o quilo, né? Está ali, ó, kg, que é a abreviação, né, do quilograma. E toda vez que eu tiver 1 quilo, eu posso dizer que eu tenho 1000 gramas. Aí eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês estão aí, ó, tendo essa estimativa legal agora da medida de massa, que é o peso, né? Que a gente diz que é o peso das coisas, mas é a massa. E aí eu pergunto para vocês, minha gente, lembrando essa medida de massa, olha lá, eu quero saber de vocês. Será que, de acordo com o que eu estou mostrando aqui na minha mesa, eu tenho aqui, eu vou pegar aqui e colocar isto aqui, que quem conhece sabe que eu tenho aqui, ó, o arroz, né? Ó, será que para vocês que estão aí me vendo, eu tenho mais massa aqui nesse arroz?
ou eu tenho mais massa aqui nesses livros? O que é que vocês me dizem, hein, minha gente? Qual é a estimativa de vocês? Onde eu tenho mais massa? Será que é no arroz ou será que é no livro? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês estimam? Às vezes a pessoa está carregando uma sacola, aí eu vou levar aquela ali que está mais pesada. E aí? Todos Olhando estão para respondendo aí que é o arroz, hein? o arroz, eles acham que o arroz é mais pesado, tem mais massa, é Mauricéia? Eles estão achando. Vamos conferir. Para isso eu trouxe aqui, ó, a balança, viu, minha gente? Deixa eu virar aqui para vocês. Então, aqui, ó, esse arroz está mostrando aqui, ó, 1 quilo, certo? O arroz tem 1 quilo. Vamos ver se vocês vão ganhar aqui isso ou não, essa estimativa de vocês com a medida de massa. Ó, gente, e pessoal, 1 quilo é aqui, ó, deu 1 quilo e quase 1,3 kg. Então, ó, nesse caso, quem tem a maior massa estimativa aqui, ó, foram os livros, correto? Então, ó, para a gente seguir, a resposta seria os livros. Então, isso é estimativa da medida de massa. O que é estimar? É você achar que aquilo ali pesa mais que o outro objeto. E aí, para continuar, aí, ó, qual a massa que os livros têm aproximadamente? Então, menor que 2 quilos, que foi o que a gente viu aqui. Aí eu já dei o spoiler, né, minha gente? Eu já dei a resposta para vocês. Menor que 2 quilos, mais que 3 quilos ou 5 quilos. Então, esses livros que eu mostrei para vocês era menor que 2 quilos. Eu mostrei ali que tinha mais ou menos 1,3 kg. Não foi? Um pouquinho mais que o arroz. Então, nós estamos o quê? Aprendendo a fazer estimativas com a medida de massa. Aí, ó, bem, aqui eu estou retornando, né, revisando aquela probabilidade que a gente viu ali naquela primeira questão do dado. Aí agora eu acredito que fica fácil, né? Juca vai jogar o dado com a probabilidade de sair o número 5 em sua jogada. Aí nós já vimos ali. Será que vocês já lembram a resposta? Pois é, né, minha gente? Que, ó, só revisando, nós temos aí 6 possibilidades no dado e nós vimos aqui que o número 5 só aparece uma vez, revisando aquela situação que eu vi lá no início. Então, hoje o nosso assunto foi o quê? Foram as possibilidades, né? Nós termos, assim, a ideia de se aquilo ali pesa mais, se aquilo ali pesa menos, se aquilo ali tem um tamanho maior ou menor. Nós precisamos fazer isso porque no nosso dia a dia a gente usa isso também, que é as questões na matemática. Então, ó, a possibilidade do número 2 aparecer no jogo do dado é pouco provável, muito provável ou possibilidade igual aos demais números. Se você jogar o dado, mostrando novamente o dado, qual é a possibilidade de aparecer o número 2? Você acha que é pouco provável? Não vai. É pouquíssimo provável aparecer o número 2? É muito provável aparecer o número 2 se você jogar o dado? Ou as possibilidades são iguais dos demais números? E aí, minha gente? Será que você tem essa resposta? Então, possibilidade é isso. O 2 tem o quê? A mesma possibilidade. Então, o que é que eu quero de vocês aí? Quero que vocês brinquem de possibilidades. Que tal aí pegar objetos e fazer? Eita, vamos ver quem chega mais perto do tamanho daquilo ali? O tamanho da janela, o tamanho da porta da tua casa, da escola, de algum objeto que tem. Brinca aí de possibilidades, brinca aí de saber o tamanho, de chegar quem se aproxima mais para saber qual é o tamanho daquilo ali ou o peso, a massa daquilo ali. Tá bom, minha gente? Então foi a aula nossa de hoje. Então vamos nos despedindo dos nossos estudantes, Mauricéia. Com certeza, eu acho que hoje eles realmente compreenderam o que era probabilidade, ainda estão respondendo aqui, letra A, letra B, estão aí, assim, entenderam completamente. Pamela, Ana, Rauan, prestaram bastante atenção, professora. Pois bem, minha gente, então ó, a gente encerra por aqui, né? Mas tem mais aula daqui a pouquinho. Então, ó, cheiro grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima!